O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolara para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas quando olharam, viram que a pedra tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Santo Espírito, inflama os corações, acende em nós a chama do amor. Pelo teu sopro tudo é recriado. Com teu poder, renova-nos, Senhor. Vem, Santo Espírito. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A liturgia desta sagrada vigília deve falar por si mesma. Ela é rica em símbolos, ela é rica com toda a sensibilidade artística. Se deve representar o mistério da nova luz que surge perante as trevas. Cristo que venceu a morte e o pecado. E nós, enquanto fiéis católicos, nos unimos a este tão precioso mistério nesta noite bendita, acendendo uma vela na luz do círio pascal. Quando de sua entrada triunfal em nossa Santa Igreja, é a participação nossa da vida na ressurreição do próprio Cristo Jesus.
Assim, expressou alguns anos atrás o falecido bispo da minha diocese de origem, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Na noite do Sábado Santo, as comunidades cristãs celebram a solene vigília pascal, a liturgia da ressurreição de Cristo, vencedor do pecado e da morte. É muito expressivo o simbolismo das trevas e da luz. Após as leituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que narram o desígnio da salvação divina, a comunidade, nós aqui reunidos, que aguardava na escuridão do recinto sagrado a entrada festiva deste santo Círio Pascal, a luz de Cristo, com cantos de aleluia, é aclamada com alegria, sinal de vida, de esperança para toda a nossa humanidade. Depois das leituras do Antigo Testamento, com seus respectivos responsórios e orações, nós entoamos solenemente em toda a igreja o Glória, com acompanhamento de instrumentos, sinos, expressão maior da vitória da graça sobre todo o pecado, da vida sobre a morte. Prossegue-se assim com a oração inicial da nossa Santa Missa, que por si só ilumina todo o esplendor que ainda iremos celebrar. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o Espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração. Fazemos também uma alusão ao nosso batismo, que tradicionalmente ocorre nesta noite e em função da qual é concebida também na leitura de Romanos 6. Comparando o batismo como uma descida ao sepulcro, para daí ressuscitarmos com Cristo. O velho homem é crucificado, revestimos-nos do novo homem. Pecado e morte já não podem mais fazer parte de nossas vidas, mas sim a vitória triunfal, mas sim a vitória que é o próprio Cristo Jesus, ressuscitado dentro de cada um de nós. Por isso o batismo é para nós perdão. O batismo apaga todas as nossas culpas e por ele nós renascemos para a Igreja de Cristo. Por ele nós renascemos para o próprio Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no meio desta noite sagrada, de uma noite especial e santíssima, a noite da ressurreição do Senhor. Santo Agostinho nos diz que esta é a mãe de todas as vigílias. Nem mesmo a vigília do Natal do Senhor é mais importante do que a ressurreição do próprio Cristo. Por isso devemos estar de coração aberto para acolher esta luz que nos ilumina, para acolher esta chama que aquece e arde dentro de nossos corações, que é a chama do Cristo Senhor, que é a chama viva, que é o próprio Cristo que se faz presente dentro de cada um de nós nesta noite bendita. Acendendo o fogo do Círio Pascal, celebramos a luz. Por isso podemos dizer que hoje também é festa da luz. Luz significa a presença amorosa de Deus. Luz significa a salvação, a morte para o pecado e para as trevas. A palavra que ilumina esta nossa noite santa são a do próprio ressuscitado.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida e a vida eterna. Expressam a divindade do Cristo e a salvação que trazia a toda a humanidade. Jesus podia ter dito estas palavras nessa de Cristo e a salvação que trazia a humanidade. Jesus podia ter dito essas palavras nessa madrugada da Páscoa, ao sair do sepulcro, porque em sua ressurreição o Senhor quis compartilhar conosco, há mais de 2000 anos, tanto a divindade quanto a salvação, ou seja, a nossa comunhão e participação com Deus nosso Pai. O Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, no capítulo 16, versículos de 1 a 7, nos apresenta uma recomendação que deve ser dada às 3 Marias, de transmitir aos apóstolos que fossem a Galileia e contassem tudo o que tinham visto. No Evangelho retirado de Marcos, a formosa conclusão breve de Marcos parece inicialmente pouco para a pregação. Termina aparentemente de maneira pouco pascal, podemos dizer assim, pelo silêncio das mulheres, por medo a respeito do sepulcro vazio e a mensagem do anjo. Mas quem sabe que para Marcos, Jerusalém é o lugar, a Galileia é o lugar de fé do pequeno rebanho. Entende que o anúncio da ressurreição não foi feito logo em Jerusalém, mas primeiro se devia reconstituir o rebanho na Galileia, onde Jesus teve a parte maior de sua vida e de sua pregação. Precedendo o bom pastor, que deve reunir o rebanho, Jesus Cristo ressuscitado. Agora já não somos mais ovelhas sem pastor. Não andamos mais na escuridão, nós temos um pastor. Nós somos ovelhas reunidas perante o grande e único pastor de nossa vida, que é Cristo Jesus. E nesta noite, Cristo ressuscitado dentre os mortos. Vivemos a Páscoa, que quer significar passagem, que quer significar a vida de graça em Deus, que é a água consagrada hoje para o batismo e a renovação que iremos fazer de nossas promessas batismais, bem como a invocação de todos os santos na Santa Ladainha, que anteriormente rezamos, nos façam mais fiéis ao projeto de Deus Pai que nos criou, a Deus Filho que nos redimiu no sangue de sua cruz e conquistou para nós a ressurreição e a vida plena e eterna. A Deus Espírito Santo, que Jesus nos dá, para que possamos ser filhos e filhas da verdade e possamos, o quanto a criatura humana for capaz de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor do Senhor, morto e ressuscitado nesta noite por cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite santa, celebramos a vitória da vida em abundância, que vem da vitória da graça sobre todo o nosso pecado. Páscoa bendita da libertação, não uma libertação qualquer, mas uma libertação em Cristo Jesus. Cristo, com a ressurreição, é o Senhor de nossa história, com a eleição gratuita de nosso Deus. Por esta morte bendita,
é ainda mais, pela sua ressurreição, todos nós, sem exceção, devemos dar testemunho de seu evangelho diante todo o mundo. Devemos ser uma comunidade reunida que testemunha sempre a ressurreição e que vive sempre a ressurreição de nosso Senhor. O nosso querido Papa Emérito Bento XVI, na Vigília Pascal de 2008, assim se expressou: na Igreja antiga havia o costume de o bispo ou sacerdote, após a homilia, exortar os crentes, exclamando: agora voltai-vos para o Senhor. Isto significava, antes de mais, que eles se viravam para o Oriente, na direção donde nasce o sol, como sinal de Cristo, que volta saindo ao seu encontro na celebração da Eucaristia. Nos lugares onde isso, por qualquer razão, não era possível fazer-se, todos nós crentes voltavam-se para a imagem de Cristo no alto da cruz, a fim de se orientarem interiormente para o Senhor. Com efeito, em última análise desse fato interior, que se tratava da conversão, de voltar a nossa alma para Jesus Cristo e nele para Deus vivo, para a luz verdadeira. Com isto, estava ligada também a outra exclamação que ainda hoje é dirigida à comunidade cristã: corações ao alto. Fora de todos os enredos das nossas preocupações, dos nossos desejos, das nossas angústias, do nosso acolhimento. Ao alto os vossos corações, ou seja, o nosso íntimo. Nas duas exclamações, somos de algum modo exortados a uma renovação do nosso batismo. Sempre, de novo, nós devemos afastar das direções erradas, em que tão frequentemente nos movemos com o nosso pensar e o nosso agir. Sempre de novo devemos voltar para Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Sempre de novo devemos nos tornar convertidos, com toda a vida voltada para o Senhor. E sempre de novo devemos deixar que o nosso coração seja subtraído à força da gravidade, que o puxa para baixo e levanta interiormente para o alto, para a verdade e para o amor. Nesta hora, agradecemos ao Senhor, porque Ele, com a força da sua palavra e dos sacramentos sagrados, nos orienta na justa direção e atrai para o alto todos os nossos corações. E rezemo-lhes deste modo: sim, Senhor, fazei que nos tornemos pessoas pascais, homens e mulheres da luz, repletos do fogo do teu amor. Amém. Páscoa não é apenas um dia em nosso calendário, mas uma constante renovação de nossa vida. Que nesta noite santa, caríssimos irmãos e irmãs, que nos libertou do império da morte, que ameaça a dignidade dos homens, celebrando esta Páscoa do Senhor, cantemos antecipadamente a vitória de todos nós que lutam pela vida, inclusive dando a própria vida em benefício da edificação do reino de Deus em nós. Aleluia! Que esta noite, sacramento de vida eterna, nos faça cada vez mais buscar, enxergar nos pobres e excluídos o rosto do Senhor ressuscitado
verdadeiramente. Aclamemos a Jesus com uma calorosa salva de palmas, acolhendo Jesus vivo presente no meio de nós. Viva Cristo ressuscitado! Viva o Senhor, Rei de nossas vidas!